E a gente começa com essa polêmica, que a gente ficou sem entender muita coisa, porque Maia Massafera, depois de passar, né, por uma crise de disforia, não aceitar a mudança do corpo que a própria acabou fazendo, ela fez aí... sofreu muito com a questão da voz e tudo, já não estava nem falando. E eis que agora a atualização que a gente tem sobre isso é que ela teria omitido detalhes sobre essa perda de voz, né? É isso, viu, Su? Na verdade, não só omitido, como, segundo o jornalista Felipe Campos, ela também teria mentido com relação ao seu processo de feminilização das cordas vocais. A voz da Maia, que recentemente passou por essa nova cirurgia de feminilização, ela, como a Su bem disse, passou por uma situação de disforia, que inclusive ainda é presente na vida dela, justamente por conta da voz, que ainda não está como ela deseja, sofreu, claro, complicações no primeiro procedimento e aí foi necessário que ela refizesse. O jornalista Felipe Campos fez um vídeo acusando a influenciadora justamente de ter mentido para o público com relação a essa cirurgia e também com relação ao tratamento, aos resultados da segunda cirurgia e da primeira também. Segundo o jornalista, algumas fontes do Hospital Paraense de Otorrino, local onde a Maia realizou o primeiro procedimento de feminização vocal, garantiram que no dia seguinte ao procedimento, a influenciadora já estaria falando, embora tivesse uma voz ainda muito fraca. A recomendação, porém, é de que os pacientes fiquem em silêncio absoluto por dias, conforme relatou o otorrinolaringologista, a Érica Campos, ao Poor People recentemente. O Felipe Campos, que é o jornalista que acusou a Maia, também garantiu que a cirurgia é feita através de um picote na corda vocal. Para acompanhar o vídeo e entender um pouquinho mais dessa história. É especial e uma função fundamental, né, para que você tenha uma boa visão. Então foi isso que aconteceu. Tratou, no terceiro dia já estava bem melhor, já estava tudo em ordem e vida que segue. Porém é o seguinte, segundo as fontes, inclusive ali do próprio Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia, a Maia não ficou muda. A cirurgia foi um sucesso. A cirurgia aconteceu. Foi só um piquezinho na corda vocal. Acontece que, depois dessa cirurgia, o paciente pode ficar com a voz um pouco mais fraca, porque, quer ou não, a corda vocal está machucada. Então, isso pode acontecer. Então, existe o processo de cicatrização e ali, óbvio que o paciente deve ficar ali alguns dias mais quieto para não irritar mais ainda, não machucar ainda mais a corda vocal, justamente para não ficar falando e fazendo esse tipo de coisa. Mas a Maia não ficou muda, a Maia não perdeu a voz. O que aconteceu foi o seguinte, depois que ela passa pelo processo de feminilização vocal, a voz dela fica um pouco mais fraca, o que é comum acontecer, inclusive, porque, obviamente, como eu volto a repetir, a corda vocal está machucada e ela tem que ficar uns dias mais quietas. Mas isso não aconteceu. E segundo também informações, não se pode fazer uma segunda se pode fazer uma segunda cirurgia, como ela não precisava passar esses 3 meses sem falar nada. Ele simplesmente está dizendo, gente, em resumo, que a Maia Massafera não teria feito essa segunda cirurgia para acertar a feminilização das cordas vocais. Então, ele está dizendo para a gente que ela, no frigir dos ovos, mentiu. A pergunta é, será que a Maia está omitindo de fato alguma coisa? E se ela estiver, é por conta da disforia ou é por conta de valores? É porque ela quer realmente vender a voz aí para algum site e ver se lucra também? E isso é uma opinião também dos internautas e a gente tem que acompanhar mais dessa história para saber o que vai acontecer, Su. É verdade, viu? Tem que ficar de olho aí para saber o que vai acontecer, mas eu acho que é um assunto muito sério, a questão de disforia, né? É uma mudança repentina de humor. Simplesmente quando a pessoa acaba não aceitando aquela mudança que ela mesma acabou optando por fazer. E muito se fala sobre isso em relação à Maia, que mesmo a voz, mesmo depois da cirurgia, ela acabou não aceitando a voz como a voz era, né? Como a voz ficou após a cirurgia. Por isso, ela teria entrado nesse estado de profunda tristeza, esses sentimentos que vão, que voltam, né, a todo tempo.
Então, acho que é muito mais complexo do que a gente imagina. A Maia Massafera, inclusive, acabou ficando 6 meses afastada das redes sociais para entender todo esse processo de transição de gênero. Vale lembrar que a Maia sempre falou muito por ela mesma e não por todas as trans, né? Então, acho que é bem complicado. Cada um sente ali onde o sapato aperta. O que você acha?